outra coisa hoje. Avrei predicato altro Só questa que o sera, Film Show me quebrantou. ma Few Show ieri mi ha spezzato E eu decidi pregar uma coisa livre. e ho deciso di predicare qualcosa di più E a libero. confirmação foi na mesa ontem com o pastor Fernando. E la conferma l'ho ricevuta ieri a tavola col pastore O pastor Fernando. Fernando falava a respeito da sua compaixão Il pastore Fernando condivideva riguardo la sua compassione sobre mulheres que não podem ter filhos. sulle donne che non possono avere E figli. nós estávamos testemunhando E testimoniavamo alguns momentos em que Jesus curou mulheres estéreis. alcuni momenti in cui Gesù ha guarito donne sterili. E esse testemunho me levou E questa testimonianza mi ha a portato mudar a minha palavra para falar um pouco a respeito de compaixão. a cambiare un po' la mia predicazione e parlare e condividere un po' sulla Eu compassione. quero fazer uma introdução de 20 minutos Voglio fare un'introduzione di 20 minuti para assentar essa palavra per mettere le basi di questa e parola. depois eu vou pregar mais 40 minutos Dopo predicherò altri 40 minuti ou 2 horas, se o vocês quiserem, 2 ore se volete. falando especificamente sobre compaixão. E parlerò sulla compassione. Só que o meu objetivo agora inicial Ma il mio primo obiettivo é te dar a compreender è di farvi comprendere que não somente os mandamentos de Cristo, che non solo i comandamenti di Cristo, mas a narrativa da vida de Cristo no Novo ma Testamento tutta la narrativa della vita di Cristo nel Nuovo também Testamento deveriam ser inspiração dovrebbero anche essere para o ispirazione nosso cristianismo. per il nostro Então, cristianesimo. quando nós lemos o Novo Testamento, Quindi quando leggiamo il Nuovo nós não Testamento podemos somente non possiamo solo aceitar e accettare nos posicionarmos e quindi posizionarci diante dos mandamentos diretos, davanti ai comandamenti mas diretti, compreender um todo realizado no Novo Testamento ma comprendere tutto il quadro realizzato nel Olhar Nuovo para os Testamento, Evangelios guardare i e Vangeli compreender e capire que a vida de Cristo che la vita di é uma Cristo norma è una real, norma, segura. Norma? Norma é Come uma si- normativa è una normativa reale e e sicura, verdadeira è vera, e possível è para as possibile nossas vidas. per le nostre vite. Então eu queria começar sobre essa realidade do cristianismo real. Quindi vorrei partire da questa realtà del cristianesimo vero. E eu queria ler um dos textos que mais me assustam no Novo Testamento. Vorrei leggere uno dei brani che più mi spaventano nel Nuovo Eu queria ler Testamento. Atos capítulo 11, Atti capitolo 11, a partir do verso 26, dal versetto 26, que diz assim: che dice: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. e istituirono un gran numero di persone. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Eu não sei sinceramente até que ponto eles foram chamados cristãos somente por pessoas de fora. Non so sinceramente fino a che punto furono chiamati cristiani soltanto da persone Eu di fuori, acredito numa perspectiva mista. credo in una prospettiva un po' più mista. Agora, há uma coisa que é real nessa narrativa. Ma c'è qualcosa di vero in questa narrativa. É que serem chamados de cristão, È che essere chiamati cristiani naquele momento tão aproximado da vida presente de Cristo na in terra, quel momento così vicino alla vita presente di Cristo sulla terra, mesmo diante da diversidade religiosa, anche davanti alle avversità religiose, não era ser chamado cristão. non significava essere chiamati cristiano, Por exemplo, ad esempio, numa perspectiva negativa, in una prospettiva più negativa daquilo que nós podemos chamar cristãos hoje. di ciò che possiamo definire cristiano oggi. Então, naquele momento, Quindi in quel muito momento, aproximado de Cristo, molto vicini a e Cristo, os discípulos perseverando na doutrina dos apóstolos. e i discepoli che perseveravano nella dottrina degli apostoli, Ser chamado cristão significa, essere chiamato cristiano significa fundamentalmente e essencialmente, fondamentalmente ed essenzialmente serem chamados de pessoas parecidas com Jesus. essere chiamati in effetti persone che si assomigliavano a Gesù. Então eles foram chamados de cristãos sobretudo por causa da sua vida. Sono stati chiamati cristiani soprattutto per la loro vita. É óbvio que também eles poderiam ser chamados de cristãos pelas suas reuniões. Ovviamente potevano essere chiamati cristiani anche per via delle loro riunioni o Mas eu não incontri, acredito tanto que eles seriam chamados de cristãos somente por um apelo denominacional. ma non credo sarebbero chiamati cristiani soltanto per un titolo denominazionale. Isso me inspira Ciò mi ispira
attira e me assusta. e mi Porque o que o spaventa, texto está dizendo perché ciò che il brano é sta que dicendo houve como resultado do derramamento do Espírito è Santo che c'è stato come risultato del versamento dello Spirito a Santo realidade que pessoas caminhavam como Jesus na terra. la realtà che persone in effetti camminavano come Gesù sulla E eu terra. gostava de começar essa pregação E mi piacerebbe iniziare questa predicazione antes de falar sobre compaixão, prima ancora di parlare sulla compassione, começando por dizer iniziando a que dire a nossa espiritualidade, che la nostra a spiritualità, vida cristã segundo as Escrituras, la vita cristiana secondo le aquilo scritture, que inclusive nós chamamos de avivamento, ciò che noi chiamiamo risveglio, nós temos falado muito sobre avivamento, parliamo molto sul risveglio, está completamente è del tutto fundamentado fondato não somente numa perspectiva de experiência mística, non solo in una prospettiva di un'esperienza não mistica, somente numa perspectiva de uma experiência sensorial nella externa, prospettiva di un'esperienza sensoriale esterna, mas numa visão bíblica, ma in una visione numa biblica narrativa e in una narrativa histórica de storica que há pessoas del fatto che ci sono que estão persone sendo transformadas che vengono de dentro trasformate para fora, da dentro verso onde a sua fuori, mente está sendo renovada, le loro menti vengono e onde rinnovate, os seus anseios agora i loro desideri eles ora estão sendo transitados vengono trasferiti para lugar de justiça, in un posto di misericórdia giustizia e compassione. misericordia, compassione. e espiritualidade, segundo o texto bíblico. E la spiritualità, secondo il brano biblico, Resumidamente, un riassunto, não são, non sono, apesar de que não tem problema também, anche se non ci sono mas não problemi, são pessoas muito esquisitas. ma non sono persone strane. Eu sou esquisito. Io sono Mas strano, não são pessoas muito esquisitas. ma non sono persone molto strane, constantemente numa experiência transcendental, costantemente in un'esperienza caminhando trascendentale, num lugar profético que ninguém entende. che camminano in un luogo profetico di cui nessuno Mas capisce o pessoas sa cheias nulla, do Espírito Santo ma piuttosto persone piene dello Spirito são Santo. pessoas cheias de Jesus. Sono persone piene di Gesù. Eu gostava de provar isso um pouco através do texto bíblico. E vorrei comprovarlo attraverso il brano biblico. E depois nós vamos ver um pouquinho da narrativa de Atos 2 para confirmar. E dopo vedremo un po' Atti 2 per E confermare. depois nós vamos falar 3 horas sobre compaixão. E dopo parleremo altre 3 ore sulla compassione. Gostava que você abrisse comigo, por exemplo, em João capítulo 16. Apriamo ad esempio in Giovanni capitolo Eu 16. estou livre aqui, amém? Io sono lì, io mi sento O libero pastor qui, disse que eu amen. tenho liberdade. Il pastore mi ha detto che io ho totale libertà E eu estou arriscando essa liberdade. e io sto rischiando su questa libertà. João capítulo 14, 15 e 16 é muito importante. Giovanni capitolo 14, 15 e 16 sono Porque fondamentali Jesus já está de forma mais objetiva perché in maniera più obiettiva estabelecendo princípios de fé fundamentais, Gesù sta stabilendo principi di fede fondamentali, falando um pouco a respeito da sua morte e ressurreição, già parlando riguardo la sua morte e la sua risurrezione, falando um pouco a respeito do seu retorno às regiões e celestiais già parlava del suo rientro alle regioni celesti, e orientando os seus discípulos a respeito do Espírito Santo. e parlava ai suoi discepoli riguardo lo Spirito Santo. E assim como em João 14, 15 E come in Giovanni 14 e e em 15 João 16, e in Giovanni ele 16, vai chamar o Espírito Santo lui chiama lo Spirito de Santo outro consolador. come un altro consolatore. Então é importante a gente iniciar pensando no Espírito Santo, Quindi è importante iniziare a pensare allo pensando Spirito como Santo uma pessoa, come una persona, pensando pelo menos sequencialmente almeno in maniera na sequenziale, história, nella como a storia, terceira pessoa. come la terza Embora persona, não haja distinção de divindade e autoridade entre eles. nonostante non ci sia distinzione di divinità e Ele autorità tra promete di o loro. Espírito Santo. Lui promete o Espírito lui Santo. promette lo Spirito Santo. Só que em João capítulo 16, a partir do verso 12, Giovanni 16 dal versetto 12, ele vai falar lui a parlerà respeito do Espírito Santo com algumas características muito específicas. dello Spirito Santo con alcune caratteristiche molto E é specifiche. importante que você entenda isso, Ed è importante che tu capisca, porque aqui perché qui está um divisor de águas a respeito da espiritualidade cristã. c'è uno spartiacque molto definito sulla spiritualità E é cristiana. óbvio, eu quero ser muito sincero com E você, voglio essere molto sincero que tudo isso que eu vou pregar aqui che tutto ciò che io está sendo predicherò direcionado è sobre uma direzionato perspectiva su di una da vida da prospettiva igreja local. della vita della E Chiesa assim como o locale, Film Show também me quebrantou, come Fiu Show ieri mi ha sobre uma colpito, perspectiva de pregação do evangelho. su una prospettiva della predicazione del Que acontece
cielo tanto aqui entre nós che succede tra di noi e transcende as nossas reuniões. e va oltre le nostre riunioni. Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, Qual versículo? verso 12. 16-12. Sim. 16-12. Ho ancora molte cose da dirvi, Mas vós não podeis suportar agora. ma non sono per ora alla vostra portata. Esse texto é muito interessante. È molto Porque interessante. Jesus já parte do princípio que ele quer dizer mais coisas. Perché Gesù inizia dicendo che lui vorrebbe dire altre cose E ele promete que o Espírito Santo, e lui promette che lo Spirito embaixo no Santo, texto nós vamos ler, che leggeremo più será sotto, necessário sarà para que necessario nós possamos suportar o que ele tem a dizer. perché noi possiamo supportare ciò che lui ha da dire. Então nós já partimos do princípio Quindi partiamo dal que principio a ascensão de Cristo che l'ascensione di não é o Cristo silêncio de Cristo na igreja. non significa il silenzio di Quando Cristo lemos, por sulla exemplo, Chiesa. as cartas às igrejas de Apocalipse, em Apocalipse 2 e 3, as cartas às igrejas da Ásia Menor, Quando leggiamo le lettere alle chiese dell'Asia Minore in Apocalisse 2 e 3, você percebe um Cristo tu puoi vedere un Cristo falando na primeira pessoa, che parla in prima persona estando no meio da igreja, mentre si trova nel mezzo della Chiesa direcionando aquelas igrejas e direziona quelle chiese a uma postura coerente de acordo com a sua vontade. ad una postura coerente in accordo con la sua Então, volontà. Jesus continua sendo o Emanuel, Deus conosco aqui e agora. Quindi Gesù è ancora Emanuele, Dio con noi qui adesso. Só que ele diz que muitas coisas Però lui dice che molte nós cose não poderíamos suportar, non avremmo potuto a supportare, não ser que, a meno che no verso 13 ele diz: nel versetto 13 lui dice: mas quando vier ma quando verrà aquele Espírito da verdade, lo Spirito della ele verità, vos guiará em toda a verdade. lui vi guiderà in tutta la verità. Então, em segundo ponto, Secondo punto, ele promete o Espírito Santo. lui promette lo Spirito E há Santo muitos momentos nas narrativas, por exemplo, de Atos, e in molti momenti nei racconti degli Atti degli Apostoli que o Espírito Santo diz, lo Spirito Santo o parla, Espírito Santo guia, lo Spirito Santo o guida, Espírito Santo revela. lo Spirito Santo rivela. Nós ontem falamos sobre Filipe aqui, Ieri abbiamo parlato su Filippo e o Espírito Santo disse a Filipe: e lo Spirito Santo disse a vai a Filippo: banda do sul. vai verso Então, o sud. Espírito Santo ele dinamiza a igreja. Quindi lo Spirito Santo lui attiva la O Chiesa. próprio Jesus promete que ele derramaria a virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre a igreja. Gesù stesso promette di versare la virtù dello Spirito Santo che sarebbe O venuto sulla Espírito Chiesa. Santo ele nos ajuda a compreender as profundezas de Jesus. Quindi lo Spirito Santo ci aiuta a capire le profondità di Gesù. Agora isso é muito importante, Però è molto porque o importante Espírito Santo perché lo Spirito ele não Santo nos ajuda lui non ci aiuta isoladamente in maniera a isolata compreender a capire as profundezas do Espírito Santo. le profondità dello Spirito Olha o que ele Santo. continua dizendo. Guarda che cosa Nós vamos ler de continua novo. a dire. Leggiamo ancora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ma quando verrà lo Spirito della ele vos verità, guiará em toda a verdade. egli vi guiderà in tutta la verità. Mas repara agora, Adesso fate attenzione, porque não falará de si mesmo. perché non parlerà di suo. Então há uma indicação por parte de Jesus. Quindi c'è un'indicazione da parte di Que por Gesù mais que ele seja outro consolador, che anche se lui è un altro consolatore, há um projeto da pessoa do Espírito Santo. c'è un progetto sulla persona dello Spirito E ele Santo começa e lui inizia por não, a non de forma significante, in maniera significante falar somente a respeito da sua pessoa. parlare soltanto della sua Presta persona. atenção que não estou dizendo isso na totalidade. Non lo dico in maniera E não generica estou dizendo que a nossa experiência com o Espírito Santo, e non dico che la nostra esperienza con lo Spirito ela Santo sempre será sarà uma sempre experiência extremamente clara a respeito de Jesus. un'esperienza del tutto chiara riguardo Porque Gesù. quantos de nós tivemos experiências poderosas com o Espírito de Deus? Perché quanti di noi abbiamo avuto esperienze potenti E con lo quantos de Spirito nós, di Dio? nessas experiências, ainda não conseguimos chegar a uma conclusão fundamental. E anche avendo queste esperienze non abbiamo avuto una Só que é conclusione importante fondamentale. nós entendermos Però è importante che que há um capiamo processo que che Cristo quer estabelecer em nós. c'è un processo che Cristo vuole E stabilire esse in noi Espírito da verdade, e questo Spirito ele della não falará verità, de si mesmo, lui non parlerà di E se repari, stesso e fate attenzione, assim como Cristo
così come Cristo, enquanto ele pregava, mentre ele predicava, dizia: aquilo que eu falo, não falo de mim mesmo. diceva ciò che io dico non lo dico da me stesso, Aquilo que ele fazia, ciò che lui faceva. ele dizia: aquilo que eu faço, eu vi o meu pai fazer. Lui diceva ciò che faccio l'ho visto fare Agora per primo a mio padre. há também uma honra do Espírito C'è anche un onore da parte que dello Spirito está dizendo, che dice, através das palavras de Jesus, attraverso le parole di Gesù, porque não falará de si mesmo, non parlerà di se mas stesso, dirá tudo o que tiver ma dirà tutto ciò che avrà ouvido e udito vos anunciará o que há de vir. e vi annuncerà ciò che E olha verrà. agora o próximo versículo. E guardate il prossimo Ele versetto. me glorificará, Lui mi glorificherà porque há de receber do que é meu perché prenderà del mio e há de vos anunciar. e ve lo annuncerà. Então Jesus deixa muito claro Quindi Gesù lascia que há abbastanza uma chiaro tarefa do Espírito Santo na igreja, che c'è un lavoro dello Spirito que Santo é nella Chiesa glorificar o Filho. che è glorificare il Figlio. Em 1 Coríntios capítulo 12, Prima Corinzi capitolo 12. Paulo vai começar a instruir a igreja a respeito dos dons espirituais. Paolo insegnerà alla Chiesa riguardo i doni spirituali. E é óbvio que quando falamos de dons espirituais, Ed è ovvio che quando parliamo dei doni nós spirituali falamos a respeito também de uma realidade de espiritualidade da igreja. parliamo anche di una realtà della spiritualità della Só Chiesa. que agora repare o texto. Ma fate attenzione al Paulo, na brano. introdução a respeito dos dons, Paolo nell'introduzione, quando parla dei doni, ele vai escrever 3 versículos lui scriverà 3 versetti fundamentais fondamentali. também para entendermos essa norma da Perché revelação de Cristo. possiamo capire questa normativa della rivelazione di Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, Prima a partir Corinzi do verso capitolo 1. 12 dal versetto 1. Olha o que Paulo diz. Guardate cosa dice Paolo. Ele diz assim, Lui dice, 1 Coríntios capítulo 12, Prima Corinzi 12 12 a partir do verso 1. dal versetto 1. Olha o que ele diz. Guardate cosa dice. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, Circa i doni spirituali, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. non voglio, fratelli, che siate Vós nell'ignoranza. bem sabeis que eres gentios, Voi sapete che quando eravate pagani, levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo come vi si E é conduceva. óbvio que Paulo faz aqui uma provocação. Ed è sottinteso che Paolo li stia un po' provocando. Pessoas guiadas por ídolos que não falam. Persone guidate da idoli che non Ele continua parlano. dizendo assim: E dice, portanto, vos quero fazer compreender. perciò vi faccio E sapere, repare agora e fate attenzione, que ninguém, che nessuno, repita, nessuno, di nessuno, que fala pelo Espírito de Deus, parlando per lo Spirito di Dio, diz Jesus é anátema. dice Gesù è anatema. E ninguém E nessuno, pode falar pelo Espírito Santo. Aliás, ninguém que fala que Jesus é o Senhor. ossia nessuno che dica che Gesù è il Signore, Todos aqueles que falam Jesus é o Senhor tutti coloro che dicono che Gesù só è il podem Signore, confirmar isso no seu coração possono avere la conferma soltanto nel proprio cuore, se for pelo Espírito Santo. se è attraverso lo Spirito Então, mais uma Santo. vez, Quindi ancora una volta, mesmo na introdução sobre o fluir dos dons nella espirituais, introduzione di quando parla sul fluire nei doni spirituali, Paulo está deixando muito claro Paolo lascia molto chiaro que, embora haja a essência do Espírito, che nonostante ci sia l'essenza dello o Spirito, Espírito não vem trazer um novo fundamento. lo Spirito non porta un nuovo O fondamento. Espírito vem confirmar o fundamento que é Cristo. Lo Spirito viene a confermare il O fondamento che è fundamento Cristo, dos apóstolos e il profetas. fondamento degli apostoli e dei Que profeti, Cristo é a pedra che fundamental. Cristo è la pietra angolare. Então o Espírito Santo, Quindi lo Spirito Santo ele não vem somente gerar em nós non viene soltanto a generare uma in noi experiência realizadora un'esperienza realizzatora, de que che nós realizza. possamos sentir coisas especiais che possiamo sentire cose de speciali fora para dentro. da fuori verso Mas a dentro, obra do Espírito Santo ma l'opera dello é Spirito nos Santo convencer a respeito da pessoa de Jesus. è quella di convincerci riguardo la É por persona isso- di Gesù. É por isso que Hebreus capítulo 1, no verso 1, Ecco perché Ebrei capitolo 1 nel versetto começa 1 dizendo assim: inizia a dire: na antiguidade Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nell'antichità Dio parlò in molti modi dei padri rispetto ai profeti, mas hoje ele nos fala através do Filho. ma oggi lui ci parla attraverso il figlio. Hebreus continua dizendo: ele é o
resplendor da glória de Deus. E dice, lui risplende la gloria di Dio. Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Colossesi dice che lui è l'immagine del Dio Em Mateus invisibile. capítulo 17, no verso 1, Matteo 17,1. Jesus leva os seus discípulos ao monte da transfiguração. Gesù porta i suoi discepoli al monte E na della transfiguração trasfigurazione aparece Moisés representando a lei. e loro vedono Mosè che rappresenta la Na legge, transfiguração aparece Elias representando os profetas. Elia che rappresenta i profeti Só que aparece o Filho transfigurado. e poi c'è il figlio E agora a trasfigurato voz do Pai. e poi la voce del Assim Padre, como no momento do batismo. così come nel momento del É que João battesimo. vê como o Espírito Santo pousando sobre ele como uma pomba. E Giovanni vede lo spirito che viene su di lui come A una colomba. voz de Deus diz: La voce di Dio Este é o meu dice, filho em questo quem eu tenho è il mio prazer. figlio nel quale mi compiaccio. A ele A lui ouço. ascoltate. Cristo é o nosso fundamento. Cristo è il nostro fondamento. O Espírito Santo vem nos convencer a respeito de Jesus. Lo Spirito Santo viene a convincerci riguardo Gesù. Em João capítulo 14, verso 21, Giovanni 14, 21. Jesus continua falando sobre o Espírito Santo. Gesù parla ancora dello Spirito Santo E ele diz e assim: dice, aquele que ouve colui che ascolta as minhas palavras le mie parole e as guarda, e le conserva, este é o que me ama. lui mi ama. Repare, aquele que me ama Fate attenzione, colui che mi será ama amado de meu Pai. sarà amato dal Padre mio. Quem quer o manifestar de Jesus? Discolpa. Quem quer o manifestar de Jesus? Chi vuole la manifestazione di Gesù? E ele diz assim: E lui eu dice, virei a ele E io verrò a e me lui manifestarei a ele. e mi manifesterò a lui. Ele também diz no verso 23 do capítulo 14. E poi dice anche nel versetto 23 del capitolo 14. E agora fazendo um paralelo com Êxodo 25, E facendo un parallelo col 25, dando aos judeus a reconhecer dando ai giudei il riconoscimento, a instrução que Deus deu a Moisés na construção do tabernáculo. l'istruzione che Dio ha dato a Mosè nella costruzione del E no tabernacolo, mesmo senso de responsabilidade paralelo, nel senso della responsabilità parallela. Jesus diz assim: Gesù dice, aquele que me ama colui che mi é ama aquele que guarda a minha palavra. è colui che conserva la mia parola. E eu e meu Pai viremos a ele Io e mio padre verremo a e lui faremos nele morada. e abiteremo insieme a lui. Assim como ele disse em Êxodo 25 a Moisés: Moisés, Come lui disse in Esodo 25 a Mosè, Mosè, faze em conformidade com tudo que eu te mostrei no monte, fai secondo tutto ciò che ti ho fatto vedere sul monte e eu virei e io verrò e farei no meio deles e abiterò in mezzo a loro. morada. Abiterò in mezzo a Abitazione, loro. é. Sì, sì, sì. Quem quer ser morada de Jesus? Chi vuole essere l'abitazione di Gesù? Jesus é o fundamento. Gesù è il fondamento. Agora, é importante você entender isso. È importante che tu capisca, Porque em Atos capítulo 1, no verso 8, perché Atti 1,8, quando Jesus, quando Gesù, ele repete aos seus discípulos lui dice ai suoi que ele discepoli derramaria o Espírito Santo. che lui avrebbe versato lo Spirito Santo, O Espírito Santo que ele quer derramar lo Spirito Santo che lui vuole versare naquilo que nós chamamos in ciò che noi chiamiamo, fundamentalmente de uma narrativa de avivamento fondamentalmente lo chiamiamo risveglio, que começa a acontecer em Atos capítulo 2. inizia a succedere in Atti capitolo É a 2, promessa do derramamento do Espírito Santo è la promessa del versamento dello Spirito com Santo uma tarefa con un compito de realizar Cristo. di realizzare Cristo. Ele é Lui o é. Espírito, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Cristo é o centro Cristo è il da centro mensagem de Deus. del messaggio di Dio. Vire para o irmão que está do seu lado Dì alla persona accanto a e te, diga para ele assim: digli così, beije o filho. bacia il figlio. Vocês estão comigo? Ci siamo? Então, quando nós lemos a narrativa de Atos no capítulo 2, Quindi quando leggiamo la narrativa di Atti capitolo a 2, partir do verso 42, dal versetto 42, estamos lendo o conjunto leggiamo insieme, de obras leggiamo un insieme di e opere decisões e decisioni que representam che rappresentano não somente o poder de Deus non, manifesto, non sentido. soltanto il potere di Dio manifestato, E atenção, não sou contra isso. e io non sono contrario a Nós somos questo. uma igreja lá na Mora. Siamo una chiesa a Mora Temos visto pessoas sendo curadas de enfermidades todos os nossos cultos. e vediamo persone in ogni culto guarite, Demônios se manifestam e caem no meio do louvor. demoni in mezzo alla lode che si manifestano,
temos recebido, pela graça de Deus, um grande mover sobrenatural. e riceviamo per la grazia di Dio un grande muovere soprannaturale. Mas nós entendemos Ma noi que, comprendiamo biblicamente, che biblicamente aquilo que representa, ciò che aquilo que rappresenta, pode representar ciò che può um rappresentare cristão, un credente assim como eles são chamados em Antioquia, o cristiano come sono chiamati ad Antiochia, não é somente a experiência non è solo l'esperienza sobrenatural soprannaturale que marca um momento, che segna un momento, mas a experiência sobrenatural ma è un'esperienza que te soprannaturale leva a um comprometimento che ti porta ad un impegno de vida. di vita. E eu diria, E io potrei segundo a dire narrativa de Atos capítulo 2, che secondo il racconto di Atti capitolo a 2, partir do verso 42, dal versetto 42, que é onde Lucas ele resume a vida da igreja, che è dove Luca fa un riassunto della vita della você Chiesa, percebe que a igreja tu capisci che ela la Chiesa não está somente recheada de um movimento, non è soltanto ripiena di un movimento, mas ela está cheia ma è piena de compromisso, di impegno, de entrega, di de darsi, generosidade, di generosità de compaixão. e di Eu compassione. queria que a gente lesse Atos 2:42 Vorrei leggere insieme a voi Atti e 2:42 depois eu vou começar a pregar. e dopo inizierò a predicare. Alguém vai me ouvir aí em nome de Jesus? Qualcuno mi ascolterà? E diz assim a partir do verso 42. Dal versetto 42 dice E così: perseveravam ed erano na doutrina perseveranti dos apóstolos nell'ascoltare e na l'insegnamento degli apostoli comunhão e nella e no comunione, partir do pão nello spezzare e del nas pane orações. e nelle Eu não preghiere. posso pregar isso expositivamente agora, Non posso spiegare tutto senão adesso, não terei tempo de atingir vocês com o tema compaixão. se no non avrei del tempo per Mas parlarvi eu só poi della preciso compassione. dizer Ma io devo solo Já o dire início che solo já l'inizio mostra que mostra a igreja ela não vivia somente com uma experiência momentânea, che la Chiesa non viveva con un'esperienza del mas eles momento, viviam com um lugar de perseverança na ma doutrina, vivevano na comunhão, nella perseveranza, no nella partir do pão e dottrina, nas nella orações. comunione, nello spezzare il pane e nelle E preghiere. em cada alma havia temor, E in ogni anima c'era il timore. e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Molte meraviglie e segni venivano fatti dagli apostoli. A igreja estava viva também em sinais, amém? La Chiesa era viva con... Agora, reparem, todos os que criam E fate attenzione, tutti coloro che estavam credevano juntos. erano E olha insieme. o desafio. E guardate la Tinham sfida. tudo em comum. Avevano tutto in Agora, é comune. óbvio que eu quero te adiantar Voglio anticipare que a minha premissa che la mia premessa não é non te è desafiar di a que sfidarvi você saia daqui che tu esca da qui decidido a imitar a igreja de Atos 2. e ti metti in testa di imitare la Chiesa di Atti É 2. impossível para você, Sarebbe impossibile, a não ser que você se renda e clame pelo poder do Espírito Santo. a meno che non ti arrenda alla potenza dello Spirito Santo. Então a minha ideia não é te convencer que nós somos capazes disso sozinhos. Quindi la mia idea non è di convincerti che possiamo farlo da soli, Até porque nós não podemos suportar algumas coisas que Jesus tinha a dizer anche perché non possiamo supportare delle cose che Gesù aveva se da nós não dire recebemos mais do Espírito Santo. se non abbiamo più Então, dello Spirito muitos de nós Santo. aqui temos o Espírito Santo, Quindi molti di noi abbiamo lo Spirito mas é Santo, possível nós termos mais da sua ma è presença. possibile avere più della sua presenza. Então é isso que nós vamos pedir no final, amém? Quindi questo noi E chiederemo olha alla o que ele fine. continua dizendo. Guardate cosa dice, Ele diz assim, verso 45. versetto 45. Vendiam suas propriedades Vendevano le e proprietà fazendas e i e beni repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Repita a palavra, necessidade. Ripetete insieme a me le Em necessità. Atos capítulo 4, no verso 33, Atti capitolo 4, se 33. repete essa mesma sequência de atitudes. Si ripete questa stessa sequenza di E esse attitudini. momento, embora não seja uma doutrina direta, E nonostante non sia una dottrina, é uma narrativa è un que racconto expressa che o esprime coração de Cristo. il cuore di Então havia um Cristo. povo que recebeu de tal forma a presença de Jesus C'erano delle persone che avevano ricevuto così forte la que presenza di eles se Gesù tornaram ousados e capazes che sono diventati audaci e in que, grado, por causa da necessidade, per via del bisogno, eles entregavam as suas propriedades. loro davano le proprie proprietà Agora, e deixa eu te beni. dar um dado interessante. Voglio dirti una cosa Em Atos interessante. capítulo 2,
42, In Atti capitolo no verso 2, 42, nel versetto 42, já era uma realidade. era già una Já realtà, aproximadamente mais que 3.000 almas. avevano più o meno 3.000 anime. Pedro já tinha pregado a sua primeira pregação. Pietro già aveva predicato la sua prima Então muitas pessoas predicazione, estavam entregando as suas propriedades, quindi molte persone davano le proprie cheios proprietà de generosidade con così tanta e generosità compaixão diante das necessidades, e compassione in vista delle que eles necessità e del estavam bisogno. entregando os seus valores para alimentar e suster pessoas anônimas na multidão. Loro davano le proprie cose per sostenere e sfamare persone anonime che non conoscevano E eles perseverando unânimes todos os dias. e perseveravano tutti i giorni. Agora repare, eles perseveravam unânimes todos os dias. Perseveravano insieme tutti i No giorni templo nel tempio, e em casas, a casa, partindo o pão. spezzando il Eles pane comiam insieme, juntos com mangiavano alegria, insieme con gioia, e singeleza, simplicidade de coração. gioia e semplicità di Queridos, eu cuore. quero abrir um parênteses aqui. Voglio fare un Eu fiquei parentesi. muito feliz pelos louvores de alegria nesse lugar. Sono molto contento delle lodi di gioia in Eu acho questo que a posto. igreja cristã bíblica, Credo che la Chiesa cristiana ela não biblica vive somente sobre uma densidade, non vive soltanto di una de uma densità, realidade, di una realtà, de entender o peso e a dificuldade que representa o avanço do evangelho. di capire il peso e la difficoltà che Ma rappresentano la igreja di l'avanzo del Cristo, Vangelo, ma la Chiesa di Ela é Cristo viva, è e viva, alegre, è porque sabe felice que a alegria do Senhor é sua e força. sa che la gioia del Signore è la sua Então, forza. assim como diante do povo de Jerusalém sendo bombardeado com os ataques dos inimigos, Così come il popolo di Gerusalemme viene bombardato con gli attacchi dei nemici, quando o inimigo ele luta contra nós, quando il nemico combatte a contro di igreja de noi, Cristo faz festa. la Chiesa di Cristo fa festa. Amém? Amen. Então eles viviam com alegria, Quindi vivevano con gioia singeleza de coração. e semplicità E a di Bíblia cuore. continua, eles viviam louvando. E loro lodavano. Eles louvavam, e olha só, e caindo na graça de todo o povo, caindo na graça de todo o povo, E nella grazia di tutto il popolo acrescentavam o Senhor aqueles que haviam de se salvar. aggiungevano al Signore le anime che si Não, salvavano. nem era uma igreja que estava buscando acrescentar pessoas E non à era una sua chiesa realidade. che cercava di aggiungere persone alla propria Embora isso realtà, também faça parte da missão de alcance, nonostante questo faccia parte della missione mas a di vida da evangelizzare, igreja, ma la vita della Chiesa ela estava proporcionando proporzionava uma realidade de alcance. una realtà E o che Senhor raggiungeva conduzia persone pessoas e il Signore a conduceva esse lugar de persone fraternidade, a questo posto di de fratellanza, generosidade di e de generosità compaixão. e di Eu me compassione. lembro de Jesus orando em João capítulo 17, verso 20. Capitolo Giovanni 17, 20, io mi Eu oro ricordo para que eles sejam Gesù um, prega e dice prego che siano uno, assim como eu sou contigo, ó Pai, così come io sono uno con te, para que eles Padre, sejam um em nós, perché loro siano Olha agora. uno con noi. para que o mundo creia que tu me enviaste. E ora perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Agora, o que eu quero fazer com toda essa introdução? Cosa voglio farne di tutta questa Eu só vou introduzione? pregar esse tempo todo que eu vou pregar, Io predicherò adesso questo che porque o predicherò Phil Shaw ontem pregou bastante tempo também. solo perché, e io predicherò parecchio, solo perché lui o anche ieri pastor ha predicato Fernando tanto. gostou. E al pastore Fernando è piaciuto. Ouve aqui, Ascoltate, se Jesus se Gesù ele fosse um conjunto fosse un insieme de pessoas di persone reunidas riunite em nome de Deus, nel nome di Dio, a realidade da vida da igreja la realtà della vita della seria a Chiesa realidade que nós encontramos na narrativa de Atos 2. sarebbe la realtà di ciò che vediamo nel racconto di Atti Atos 2. 2, 42 ao 47. Atti 2, 42 e 47. Assim como todo o Novo Testamento lutando para preservar essa identidade. Così come tutto il Nuovo Testamento che combatte per conservare questa identità, Expressa uma igreja viva no Espírito, che esprime una Chiesa viva nello que ela Spirito permanece em Cristo. e che rimane in Cristo. Isso não significa somente permanecer na consciência de que estamos lavados pelo seu sangue, Non significa solo rimanere nella coscienza che noi siamo lavati dal suo sangue, mas na consciência transformada pelo Espírito, ma nella coscienza trasformatrice dello Spirito, nos tornando agora che ora ci fa diventare cristãos. cristiani. Alguém pode dar um glória a Deus Qualcuno aí? può dire gloria a Dio? Agora eu vou entrar na palavra. Ora predico.
Porque aquilo que eu olho em Mateus capítulo 2, Perché ciò che vedo in Matteo capitolo e 2, de acordo com as narrativas de Cristo no in Novo accordo Testamento, con i racconti di Cristo nel Nuovo eu Testamento, encontro um Cristo cheio de compaixão. trovo un Cristo pieno di E compassione. eu encontro um povo cheio de compaixão. Trovo persone piene di compassione. Eu gostava de te mostrar uma sequência de situações Vorrei mostrarti una sequenza di situazioni da compaixão de Jesus. che riguardano la compassione di Só que eu Gesù. queria te mostrar isso, Però vorrei fartelo vedere, assim como no contexto da igreja de Atos, così come nel contesto della Chiesa degli assim Atti, como no contexto da igreja de Roma presente, nel contesto presente della Chiesa di a Roma, vida cristã la vita de cristiana compaixão, di compassione, generosidade, di generosità, de di misericórdia, de misericordia, justiça, di ela giustizia, não acontece non accade dependendo in dipendenza das facilidades delle facilità do seu terreno, del posto dove ti mas trovi, ela acontece ma succede dependendo e dipende da presença de Deus. solo della presenza di Dio. Em Atos capítulo 14, mostra a narrativa da morte de João Batista. Atti capitolo 14 parla della morte di E agora Giovanni eu vou dizer Battista o tema total dessa palavra. e ora parlerò sul titolo, sul tema di questa parola. Compaixão Compassione do 100% homem e 100% Deus. del 100% uomo e 100% Concílio de Dio. Calcedônia, Il, con- il concilio di Calcedônia, Calcedonia, na verdade já tinha sido um pouco antes também, anche un po' prima, mas nesse concílio ma in questo houve uma concilio concordância generalizada c'è stato un accordo sobre a generalizzato divindade de Cristo de acordo com a palavra. sulla divinità di Cristo in accordo con la E nós parola. chamamos Cristo E noi chiamiamo aquele que é Cristo 100% homem, 100% colui Deus. che è 100% uomo e 100% Em Dio. português, não sei como é que se diz em italiano, In portoghese non so poi come si nós dice in chamamos de italiano. unidade hipostática de Jesus. Noi diciamo l'unità ipostatica di Gesù. Vero? É isso? Sì. Ok? Acredito que sim. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quindi Gesù è 100% uomo e 100% E Dio. nessa narrativa vai mostrar a morte de João Batista. E questo racconto parla della morte di Giovanni Que Battista, para o 100% Deus che per il 100% era o Dio maior profeta que havia sido nascido de mulher, era il più grande profeta nato da donna, que pisou a terra. che ha camminato su E questa para o terra. 100% homem E per il 100% era a uomo morte constrangedora do seu primo. era la morte Constrangedora. triste, difícil. la difficile morte di suo Assim como o cugino. Phil Shaw falou sobre a morte de Estevão, Così come Phil Shaw parlò, ieri ha parlato sulla ele me morte di inspirou a falar um Stefano, pouco a respeito da situação da morte de João mi ha Batista. ispirato un po' a parlare sulla morte di Giovanni E Battista. assim como a resposta missionária de Filipe, E così come la risposta missionaria di eu quero Filippo, continuar falando disso, voglio continuare su questa linea, pensando na resposta missionária de Jesus. pensando alla risposta missionaria di Gesù. Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Voglio che tu ti ricordi Não una se cosa. esqueça que você precisa ser chamado de cristão. Non dimenticarti che tu hai bisogno di essere Então, chiamato enquanto você ler cristiano. isso daqui, Quindi mentre tu leggi questo, é preciso você pensar ho bisogno che tu que essa pensi pode ser a nossa realidade. che questa potrebbe essere la Então, a Bíblia nostra diz assim, realtà. Quindi dice Verso 3. 14, Mateus 3. capítulo 14, verso 3. Matteo 14,3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Perché Erode aveva arrestato Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiade, Perché- moglie di Filippo. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Giovanni infatti gli diceva non ti è lecito averla. Então, Herodes Antipas, Quindi Erode, filho de Herodes o Grande, figlio di Erode il Grande, Edomita, Edomita, com mistura de árabe de sua mãe, un mischio di arabi, Então, era un sua problema madre già era pro giudeu. araba, quindi era già un problema per i ele giudei. era um príncipe Lui era un principe representado dos romanos rappresentato dai para romani os judeus. per i giudei. Ele odiava os judeus. Lui odiava i E os giudei judeus o odiavam também. e i giudei odiavano Embora na lui. história ele possa ter feito algumas coisas que Nonostante beneficiaram nella os judeus, storia ha fatto delle cose del bene ele per era i giudei, obrigado a caminhar na cultura judaica, lui era obbligato a camminare secondo la cultura mas ele era ebrea, completamente apóstata do coração de Deus. ma lui era lontano, apostata dal E cuore a di situação Dio. era que um verdadeiro profeta, assim como João, E la situazione
persona che è un vero profeta come Giovanni denunciou Herodes. ha denunciato Porque Erode Herodias, a sua mulher, perché Erodiade, sua era moglie, mulher de seu irmão Filipe. era in effetti la moglie di suo Então, um fratello. profeta corajoso e ousado, João Quindi un Batista, profeta coraggioso come Giovanni Battista apontou o dedo gli ha a puntato il dito Herodes a Erode e disse: e gli ha detto: não te é lícito possuí-la. non ti è lecito possedere la moglie di Então tuo não era somente o fratello. profeta que declarava a bênção, Quindi non era solo un profeta che dichiarava mas que benedizioni, denunciava a ma verdade. che denunciava la verità. E então ele dizia assim, Quindi diceva, e querendo matá-lo, desculpa, Verso versículo 14:5. e querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. E benché desiderasse farlo morire, temeva la folla Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, perché lo considerava un profeta. Giunto in compleanno di Erode, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. la figlia di Erodiade Então, ballò a filha de Herodias e dançou, piacque ad Erode. Quindi Herodes, la figlia di Erode ha muito ballato provavelmente numa situação noturna, in una situazione magari poderia haver bebidas fortes. di notte così, magari avevano bevuto. E então, pelo que Herodes Quindi secondo Erode, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. e quindi Erode promise con giuramento di dargli qualsiasi cosa E olha o avesse contexto no chiesto. verso 8, ela é instruída previamente por sua mãe, E nel versetto 8 dice che lei, istruita da sua madre, disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. disse: dammi in un piatto d'argento la testa di Giovanni Battista. Então entenda, Herodias, Quindi capite che uma Erodiade, mulher adúltera e manipuladora, una donna adultera e criou uma manipolatrice, situação na festa natalícia de in Herodes quella festa, quella sera, ha creato una situazione para matar o maior profeta nascido de mulher que tinha pisado per na far terra. uccidere il più grande profeta mai nato da donna. E o verso 10 diz: então Herodes manda degolar João no cárcere. Quindi il versetto 10 dice che Erode comanda dall'ordine di far E a- uccidere Giovanni E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. e la sua testa fu portata in un piatto, data alla ragazza che la consegnò a sua Então madre. imagina a situação de apostasia daquela realidade Immaginate la situazione di apostasia in quella e o realtà constrangimento de profeta e la costrizione di un profeta está sendo servido num prato che viene servito in un por piatto causa de uma família adúltera. per colpa di una famiglia E é tão adultera. constrangedora a situação Ed è così triste la que no verso situazione 3 diz que chegaram seus che discípulos nel versetto 3 dice che i suoi e discepoli levaram o vennero, corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. portarono il corpo di Giovanni Battista via, lo seppellirono e poi lo dissero a Gesù. Muitos de nós sabemos que para o judeu o sepultamento é algo muito importante. Noi sappiamo che per i giudei il seppellimento di un corpo è molto Então importante. imagina o constrangimento dos seus discípulos sepultarem João Batista sem cabeça. Quindi immaginate i discepoli di Giovanni Battista che lo seppelliscono senza la Então testa eles vão correndo anunciar a Jesus. e poi vanno a dirlo a Gesù. E a Bíblia diz assim: E la Bibbia e dice, Jesus, ouvindo isso, e Gesù ascoltandolo retirou-se dali num barco si allontanò sulla barca para um lugar deserto. in un posto deserto. Querido, Jesus é o maior missionário que pisou a terra. Gesù è il più grande missionario che ha mai Só que calpestato la assim terra. como 100% homem, Ma così come il 100% assim como uomo, nós somos homens, così come noi siamo nós uomini, somos mulheres, siamo donne, até mesmo no contexto missionário, anche in un contesto missionario, diante de fatalidades como essa, davanti a fatalità come questa, todos nós teríamos o direito de nos retirarmos. tutti noi avremmo avuto il diritto di No nosso allontanarci. contexto de trabalho, Nel nostro ambito lavorativo seria saudável sarebbe anche emocionalmente e bene, mentalmente emotivamente e se o nosso mentalmente, patrão se il nostro capo ou os nossos companheiros de o i trabalho nostri colleghi di lavoro nos dissessem: ci olha, dicessero: é bom que você se retire, guarda, vai tira a uns casa, dias, prenditi vai qualche a viver um giorno, luto vai a vivere questo lutto do seu primo, di tuo do seu cugino, familiar. del tuo Só que a Bíblia familiare. diz assim. Però la Bibbia E dice, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, e Gesù si ritirò quindi in un luogo deserto, apartado. lontano, Só que sabendo o povo, seguiu ao pé desde a cidade. ma la folla lo seppe e lo seguì. Então Jesus ele sai para o deserto a partir de um barco. Quindi Gesù con la barca si allontana e poi va nel deserto. E há um povo seguindo pela terra Jesus. E le persone da Di terra todas as lo cidades. seguono, da ogni città. No contexto do mesmo versículo, há aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E dal versetto comprendiamo che siano 5.000 uomini più donne e E eu bambini. gosto muito da versão da minha Bíblia. E mi piace la versione della mia Che a Bibbia Bibbia dice assim, che dice: E Jesus saindo, e Gesù viu uscendo uma grande multidão
multidão. vide una grande folla. E a minha versão diz, e possuído de íntima compaixão, E la mia versione dice, e posseduto da grande compassione, curou seus enfermos. ha guarito gli ammalati. Então Jesus, no seu momento de dificuldade, Quindi Gesù nel suo momento di no difficoltà, seu momento de constrangimento, nel suo momento di o tristezza, 100% Deus, colui che era 100% Dio, entristecido, e o rattristato 100% homem, e 100% uomo, entristecido, rattristato, angustiado, con com angoscia, direito con tutto di il si appartare, diritto di stare da solo, de ter solitude. di avere la sua Há solitudine. algo em Jesus C'è qualcosa in Gesù que fa sì que diante das multidões che enfermas, davanti ad una folla di diante ammalati, dos a necessitados, coloro che hanno bisogno, ele se enche de compaixão. lui si riempie di Ele compassione, sai do seu conforto. esce dalla sua zona di Ele comfort, abandona o seu direito lascia il suo para diritto sofrer o dano per soffrire il diante danno da memória afetada pela fatalidade. davanti ad una memoria che è stata colpita da una continuar fatalità, sendo per continuare ad essere uno strumento di trasformazione, De generosidade di generosità para aquela multidão. per la folla. Nós estamos num período de muitas exigências evangélicas. Ci troviamo in un periodo di molte esigenze evangeliche. Falávamos aqui com o Douglas e com o pastor Fernando antes dessa reunião, Ne parlavamo col pastore Douglas e il pastore Fernando, que é um espírito consumista dominando a mente do cristão evangélico moderno. che c'è uno spirito di consumismo, si dice, E ele entra no che meio domina la mente como evangelica esse que chamavam nos tempos primitivos de festa de amor. e entra nel mezzo con i primitivi chiamavano la festa dell'amore. Eles estão procurando o seu direito. Cercano il proprio diritto. Isaías 58, Deus fala ao povo de Deus. Isaia 58, Dio parla al popolo E di Deus Dio denuncia o povo. e Dio denuncia il Porque Deus diz popolo. assim: vocês me buscam procurando o vosso direito e a bênção. Perché Dio dice, voi mi cercate cercando la benedizione e il vostro diritto. Vocês jejuam para conseguir coisas de mim. Digiunate per avere delle cose da me. Materialismo, Il materialismo, bênçãos pessoais. benedizioni personali. Então há um povo que está se esquecendo da sua jurisdição. C'è un popolo che si dimentica della propria E então Deus, em giurisdizione. Isaías 58, ele diz: In Isaia 58 Dio dice, o jejum que eu desejo il digiuno che io é que voglio desates as ligaduras, è che voi spezzate il repartas gioco o pão com o faminto, e che condividiate il pane con gli livres affamati os quebrantados, e livres os que estão che presos. possiate liberare E coloro che não te sono nelle catene escondas da sua carne, daqueles que são da sua carne. e non vi nascondiate di coloro che appartengono alla vostra carne. Tu há um anseio no coração de Deus, C'è un desiderio nel cuore di que pelo Dio Espírito Santo, che attraverso lo Spirito assim Santo, como gerado na vida da igreja de Atos, così come è generato nella vita della Chiesa degli encher homens Atti, do fruto do Espírito. che uomini siano riempiti del frutto dello E o seu Spirito resultado e che il não é o risultato quanto de bênçãos materiais que ele adquiriu em nome de Jesus. non è quante benedizioni materiali acquisiscano nel nome Não é di o quanto Gesù, de seguidores e aplausos que ele recebe. no quanti seguaci e applausi Mas é ricevono, longanimidade, ma è longaminità, benignidade, benignità, mansidão, mansuetudine, domínio próprio, dominio proprio, temperança. equilibrio. Isso. Então Jesus está Quindi nos mostrando Gesù ci mostra que o homem que tem direitos, che l'uomo che ha dei mas que diritti, recebe de Deus o Evangelho, ma che riceve da parte di Dio ele il Vangelo, precisará em algum momento in un certo momento avrà abrir mão bisogno do seu di direito aprire mano del para proprio diritto beneficiar o seu tempo. per beneficiare il Assim tempo, como você que entra nesse lugar, così come tu che sei venuto assim oggi como você nas suas reuniões familiares, nelle tue riunioni assim familiari, como você na sua família e no seu trabalho. nella tua famiglia e nel tuo O lavoro. povo cristão Il popolo não é cristiano aquele non è que tem a quello premissa che ha la premessa fundamental de que pelo fondamentale Espírito di che ele será avere blindado de dificuldades. lo spirito significa essere protetto da qualsiasi Mas pelo difficoltà, Espírito ma attraverso lo ele spirito abraçará o sofrimento lui abbraccerà la para sofferenza trazer benefícios per portare às benefici dificuldades dos outros. alle difficoltà degli Quando o altri. Espírito opera em nós Quando lo spirito opera in e noi gera uma nova alegria
alegria, um novo canto. e genera una nuova allegria, Nos una nuova capacita para as canzone. próximas etapas. Ci rende in grado di andare avanti nelle prossime Homens tappe. e mulheres cheios de compaixão. Uomini e donne pieni di compassione. Verso 15. Versetto E 15. sendo chegada a tarde, E verso pomeriggio, e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui dizendo: e gli dissero: Jesus, lugar é deserto, Gesù era in un posto a hora é deserto, já avançada, era tarda, despede era a tardi, multidão, e lui manda via la para que folla vão pelas aldeias comprarem comida para si. perché vadano per i villaggi a comprare da Comida. mangiare. Então imagina, talvez a barriga de Pedro já estava fazendo barulho, Immaginate che forse lo stomaco di Pietro già faceva dei rumori. Tomé já estava um pouco assim, o que a gente vai fazer? Tommaso era già un po' preoccupato, cosa facciamo? Pedro estava nervoso, Pietro era un po' nervoso. Judas já estava melhor e mesmo para a gente não gastar dinheiro com esse povo. Giuda già pensava è meglio andare via così non spendiamo soldi con questa gente. E aí Jesus, depois de curar milhares de E pessoas, dopo che Gesù aveva guarito migliaia imagina di o contexto persone, de Jesus tocando em cada um, immaginate il contesto che Gesù va e tocca saindo do seu ciascuno, conforto, esce dal proprio pessoa após comfort, pessoa. persona dopo Então persona. Jesus diz assim aos seus E Gesù discípulos, dice ai suoi discepoli, diz assim, Dice. Jesus porém lhes disse, Gesù quindi disse loro, não é missa que vão, dá-lhes voz de comer. dateli voi da mangiare. Então depois desse serviço, Dopo di questo servizio, Jesus alimenta a multidão. Gesù dà da mangiare alla Então os folla discípulos chegam a Jesus e i discepoli vanno e da diz assim, Gesù então lhes disseram, e gli dicono não é missa que vão. Olha só o que ele diz, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Sapete che succederà tra poco? Agora o que a gente esquece Ciò che ci é que a dimentichiamo multiplicação, è che la ela não moltiplicazione funciona para beneficiar o nosso umbigo. non funziona per beneficiare A noi stessi. multiplicação e o milagre La que moltiplicazione e il tantos nós miracolo queremos ver com os nossos che noi olhos vogliamo tanto vedere con i acontece nostri num occhi contexto de compaixão. succede in un contesto di compassione. Muitos de nós pedimos, Senhor, por que tu não alargas as minhas fronteiras? E noi chiediamo, Dio, perché non allarghi le E o mie Spirito frontiere? risponde. E lo Spirito Por que você risponde, não olha para os campos, já estão maduros? perché tu non guardi i campi che sono maturi. Então há um contexto de milagre. Quindi c'è un contesto E di Isaías miracoli 58 diz, che Isaia se 58 você dice: repartir o pão ao faminto, se tu condividi il tuo pane con livrar os l'affamato quebrantados, e então libererai, a glória do Senhor le per- será a sua la retaguarda. gloria del Signore E verrà tu con te. gritarás, Senhor, E tu griderai, e o Senhor Signore. dirá, E il Signore dirà: eis-me aqui. eccomi qui. Então o problema não é o que Deus pode ou não fazer nas nossas Quindi il vidas. problema non è ciò che Dio può o non può fare nelle O nostre problema é vite, se nós perdemos a visão cristã ma se abbiamo perso la visione de que é uma cristiana obra que o Espírito quer realizar em nós, del fatto che c'è un'opera che lo Spirito vuole realizzare que in não noi, acontece na virtude de eu procurar benefício de Deus, che non succede nella virtù del fatto che io cerchi benefici da mas eu parte di estou tão Dio, pleno e satisfeito em Cristo, ma io sono così pieno e soddisfatto in ao Cristo, ponto em que eu sou capaz de buscar trazer benefícios para os outros. al punto tale che io cerco benefici per gli altri. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão e minha irmã, Dì alla persona accanto a te, fratello, sorella, eu sou pastor, eu gosto de fazer isso. io sono un pastore e a me piace fare queste cose. Diga assim, meu irmão, Di fratello, você entrou nesse culto. sei venuto a questo E em culto primeiro lugar, esse culto não é para te agradar. e questo culto non è per Esse culto è per agradare a renderti Deus. felice, ma per rendere felice Só que esse Dio. culto também é Ma questo culto è para que eu e anche você nos edifiquemos uns aos outros. perché io e te possiamo edificarci a vicenda, Assim como em toda a realidade da nossa vida. così come in tutta la realtà della nostra Sabe uma coisa que eu vita. percebi? Sapete una cosa che Eu ho pastorei capito? desde os 21 anos, Io sono pastore da desde os meus quando avevo 16 anos que 21 eu lidero anni pessoas. e dai 16 anni che sono E, leader. e se nós equacionarmos uma realidade onde todos procuram serem beneficiados, E se noi cerchiamo di comprendere una realtà dove tutti quanti cercano il proprio ninguém será beneficio, beneficiado. nessuno trova Mas se beneficio. nós equacionarmos uma realidade em que todos desejam edificar o outro, Ma se consideriamo una realtà dove tutti cercano di beneficiare l'altro, alguém pode dizer um amém aí? qualcuno può dire amen? Só que continua. E lui continua, Olha no verso 20. versetto Pra gente ser 20, rápido. e poi, Só falta 2 per horas. essere veloce, poi altre 2 ore ho concluso.
E comeram todos, Tutti e saciaram, mangiarono e furono e levantaram sazi, dos pedaços que sobejavam 12 cestos e cheios. si raccolsero dai pezzi avanzati Sobrou. 12 ceste piene. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle Agora, donne e i bambini. repare uma coisa aqui. Fate attenzione ad una Che io non cosa li. che non ho Verso letto. 19. Versetto Antes deles comerem, a 19. Bíblia diz assim: Prima che mangiassero, la Bibbia dice: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, dopo aver ordinato alla folla tomou di 5 pães e 2 accomodarsi peixes. sull'erba, prese i 5 pani Então e agora 2 quero que você pesci. entre nessa realidade. Voglio che tu comprenda questa realtà. Jesus organizou com 12 discípulos, Gesù ha organizzato insieme a 12 provavelmente com mais discepoli, alguns, probabilmente c'era anche qualcun altro, sentar no meio do deserto quente in mezzo al deserto de caldo, pessoas com fome, persone affamate, aproximadamente 10.000 pessoas. circa 10.000 Então imagina a persone. criança chorando com fome, Immaginate bambini che piangevano, imagina aquela pessoa mais avevano idosa fame. reclamona, magari c'era quel signore che si imagina lamentava as, troppo, as pessoas com fome no deserto com calor. le persone che avevano caldo in mezzo al E deserto. Jesus, depois de curar com enfermidade os discípulos cansados, uma E- organização intensa Gesù, dopo aver guarito, i discepoli erano stanchi e nonostante ciò para que vidas un'organizzazione, pudessem ser alimentadas. si erano organizzati perché le vite Eu acredito potessero numa essere coisa, isso é só sfamate. parênteses, Questo è un parentesi mio, que grandes realizações ministeriais, che grandi successi ministeriali elas não vão acontecer por pessoas muito habilidosas, non succederanno attraverso persone con grandi abilità, mas irão acontecer com pessoas que muito amam, ma attraverso persone che amano com tanto, pessoas cheias de compaixão, persone piene di porque há compassione. muita gente habilidosa hoje Perché ci sono tante persone que con não está grandi disposta a abilità sofrer uma vírgula de dano pelo outro. e non vogliono soffrire una virgola di danno per beneficiare qualcuno. Verso 22 diz: Versetto 22 dice: depois de alimentar, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. dopo aver sfamato le persone, subito dopo Gesù obbligò i discepoli di salire sulla barca e a precederlo Para sull'altra outra banda, riva, enquanto despedia da multidão. mentre li avrebbe Querido, congedato la folla. Deixa eu Cari, dizer uma coisa. voglio dirti una Eu cosa. sou pastor. Io sono E depois de uma pastore ministração, e dopo aver muitas predicato, pessoas vêm ter comigo para se despedir. molte persone vengono da me per E quando salutarmi. aconteceu algo extraordinário na vida de alguém, E quando è successo qualcosa di bello nella vita essa di pessoa está qualcuno, tão feliz, questa persona è così tão felice grata, e così que por mais grata que hajam às vezes uma fila de pessoas querendo conversar comigo, che nonostante ci sia ancora una fila di persone ela che quer mi abrir voglia um pouco da parlare, sua história. lei vuole parlarmi della Então sua nós temos o storia prazer de ouvir essas e io ho il pessoas. piacere di ascoltare Imagina queste depois de persone. todo esse exercício durante o dia inteiro, Immaginate dopo tutto questo esercizio, tutta Jesus questa se giornata, despedindo de mais de 5.000 homens, fora crianças e Gesù mulheres. che saluta più di 5.000 uomini, donne e bambini. Então imagina aquele irmão que foi curado da sua perna. Immaginate quella sorella che è stata E guarita agora dalla gamba quer agradecer Jesus e e vuole falar andare a sobre o tempo que ele ringraziare esteve Gesù doente. e dirgli da quanto tempo sono stata malata Então, dalla gamba. para além do serviço de Jesus, Oltre al servizio di Gesù havia uma extrema acessibilidade. c'era un'estrema Eu não accessibilità. estou dizendo que nós temos que ser reféns das pessoas e da multidão. Non sto dicendo che dobbiamo essere ostaggio delle Mas eu persone e delle só folle, estou mostrando um quadro real de compaixão. ma vi sto facendo capire un quadro di compassione. Jesus estava possuído de compaixão. Gesù era ripieno di E compassione despedida a multidão, e avendo salutato la subiu folla ao monte para orar à parte. è salito sul monte per pregare Chegada já à tarde, estava ali só. e arrivata la sera era da solo. Eu gostava que se o Fábio puder. Querido, os discípulos foram para o barco. Cari, i fratelli sono saliti sulla Eles barca, despedem seus i discípulos. discepoli sono saliti sulla barca Pedro deve ter dito, graças a Deus. e Pietro magari ha detto grazie a Dio. André já estava, eu não aguento mais. Andrea Estou nas magari io non ce costas. la facevo più, mi fa male la schiena. E o pessoal assim, Jesus, você não vem? E loro che dicevano, ma Gesù tu non vieni con noi? Mateus devia estar dizendo assim, Jesus, ele tá louco. E Matteo magari dice, Gesù è un po' Mas deixa ele impazzito, para lá. ma lascialo andare, Vamos obedecer. ubbidiamo. E aí Jesus encontra um lugar só para orar. E Gesù trova un posto da solo per pregare. Não é sobre isso que eu quero pregar, Non è su di questo che voglio mas parlare, deixa eu abrir um espaço aqui. ma voglio aprire uno spazio qui. Isso fala contra o meu serviço. Questo parla contro il mio A coisa servizio. mais difícil de alguém que serve a Deus La cosa più difficile per qualcuno é che serve manter um lugar Dio de disciplina de oração. è mantenere un luogo di disciplina in E eu preghiera. só quero dizer uma coisa. Voglio dirti una cosa, Se vira. sono affari tuoi.
Porque o seu serviço perché il tuo servizio também pode se tornar uma distração. può diventare una Por distrazione, mais belo que ele seja. anche magari un servizio E bellissimo não che dá tu pra fai, gente viver o evangelho sem o poder de Deus. e non si può vivere il Vangelo senza il Para potere nos di Dio. revestirmos de poder de Deus. E per essere rivestiti dal potere di Por Dio, mais que seja depois de toda a realidade que nós vivemos, magari dopo tutta la realtà in cui viviamo, a gente tem que voltar ao lugar sós com Deus. dobbiamo tornare a quel posto soli con Dio. Jesus fez isso. Gesù lo ha fatto. E olha agora. E ora E o barco estava já no meio do mar, la barca era già in mezzo al mare, açoitado pelas ondas, colpito dalle onde, porque o vento era contrário. perché il vento era contrario. Mas a quarta vigília da noite, Ma alla quarta vigilia Jesus sai do seu conforto. Gesù esce dal suo E Jesus vai comfort encontro àquele lugar. e Gesù va verso quel luogo. Eu estava conversando com o Fábio Coelho, Parlavo con Fabio Coelho, que caminha ali na igreja do Douglas. che è della chiesa del pastore E stavano Douglas, falando sobre esse mar. e parlavamo su Eu questo dizia, mare. Felipe, é um mar imenso. E lui diceva, Filippe, è un mare então Jesus sai immenso. cansado do monte, Quindi Gesù esce stanco dal depois de um monte, dia terrível. dopo tutta una E giornata maravilhoso. pesante e meravigliosa, E Jesus, ele passa a tempestade quilômetros. e per chilometri cammina sotto Então la não é somente tempesta. Jesus andou em cima do mar. Non è solo che Gesù ha A camminato sulle beleza para mim acque. não é ele ser capaz de andar em cima do Il mar. bello non è che ha camminato A beleza para sull'acqua, mim é ele sair do seu conforto de ma il novo. bello per me è che lui è uscito E dal andar em cima do suo mar luogo di riposo e andar em cima do mar e se molhar com água salgada. e cammina sull'acqua e si bagna con l'acqua salata, Porque os seus discípulos corriam perigo. perché i suoi discepoli erano in pericolo. Então ele sai do seu conforto e vai ter com os seus discípulos. Quindi lui esce dal suo E os comfort, seus discípulos o va verso recebem i maravilhosamente bem. discepoli, e i suoi discepoli lo ricevono così bene. A Bíblia diz assim, vendo-o caminhar sobre o mar, E vedendolo camminare sul assustaram-se mare, dizendo, é um fantasma. si sono spaventati e hanno detto è un fantasma. Se fosse eu, Se eu fossi diria, eu io, vim até aqui. gli avrei detto io sono venuto vou fin qui embora, vou e voltar ora pro me ne lugar. vado, me ne torno là dove Mas stavo. Jesus é mais misericordioso Ma que Gesù eu. ha più misericordia di me. E Jesus, porém, lhes falava dizendo, tem de bom ânimo, E sou Gesù eu. dice, non spaventatevi, Non sono tenho io, non abbiate paura. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, Pietro se és tu, dice, manda-me Signore, com se sei vento tu, em cima das águas. fammi camminare sulle acque verso di te. Eu não teria essa paciência. Io non avrei avuto Só que questa Jesus, mesmo pazienza. no contexto de pressões, Ma Gesù anche in quel contesto di a pressione, sua compaixão la sua leva ele compassione a conseguir discipular pessoas em situações complexas. lo porta a riuscire a discepolare persone in situazioni Então, para complesse. Jesus, Quindi per a Gesù complexidade dos outros la complessità não degli era motivo de altri esconderijo. non è un motivo Se per ele quiser, ao nascondersi. quarto dia, ele diz, Lázaro, sai para fora. Se lui avesse voluto nel quarto giorno Lazzaro vieni Se ele fuori, quiser, ele coloca areia molhada com a sua saliva e cura cegos. e se lui vuole lui sputa per terra e poi guarisce un cieco. Ele tem poder para tudo isso. Lui ha il potere per fare qualsiasi E ele cosa. se tornou disponível. E lui si è reso Para mim, querido, o disponibile. que me faz dobrar os joelhos e adorar Jesus Ciò che mi fa piegare le ginocchia e adorare Gesù é me lembrar que o Deus de todo o universo, è ricordarmi o che il criador Dio di dell'universo, toda a existência, il creatore de di todos os tutta l'esistenza, planetas, di ogni galáxias, pianeta, ogni das galassia, milhões e bilhões de milioni, estrelas, miliardi di rodeado stelle, de anjos superiores, colui che è circondato da com um angeli, trono alto e sublime, con un trono alto e Ele sublime. decidiu se encarnar Lui ha deciso e di montado venire num qui jumentinho. e su di Ele un... entra em Jerusalém Lui entra a Gerusalemme porque ele estava disponível. perché lui è disponibile. Para salvar, Per salvare, cheio de graça e de verdade. pieno di grazia e di Verbo verità. si fez carne. Il verbo si è fatto carne E ele está no nosso meio. e lui è in mezzo a noi. E então, E quindi Pedro anda em cima das águas, Pietro cammina sulle acque, só que sentindo o vento forte teve medo. sentendo il vento forte ebbe E paura começando a ir para o fundo, e affondando ele clama dizendo, Senhor, salva. chiama e dice Signore E salvami. Jesus, na sua E paciência, Gesù nella sua pazienza ele estende as mãos gli tende la e mano, segura para Pedro. lo E tiene diz, homem, por que me duvidar? e dice uomo perché hai avuto paura? E aí, quando subiram para o barco, acalmou o vento. E salendo sulla barca lui calmò Então, il vento aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo, e és quindi coloro verdadeiramente che o erano Filho de Deus. sulla barca lo adorarono e Aí dice tu você sei pensa, veramente figlio di Dio. acalmou o barco, a Quindi tempestade. tu pensa lui ha calmato la tempesta, Agora, ora vamos tirar umas férias andiamo de in 30 ferie dias
vacanze sem 30 ver giorni pessoas. senza persone Querido, in deixa eu dizer, giro. eu sou a favor de descanso. Voglio dire, io sono a favore del Eu sou a favor de riposo. férias. Le vacanze vanno Eu sou a favor benissimo. do seu direito. È un tuo diritto. Eu não sou a favor de igrejas abusivas. Non sono a favore di chiese che Na nossa abusano. igreja nós estabelecemos um princípio Nella nostra chiesa noi abbiamo un principio. que pessoas que servem não podem servir mais do que 2 semanas seguidas. Che persone che servono non possono servire più di 2 E settimane por di mais que nós seguito. corramos o risco da diminuição da qualidade, E anche correndo il rischio di diminuire la nós qualità, precisamos dar às pessoas um lugar de descanso. abbiamo bisogno di dare alle persone il riposo Sobretudo, dovuto. entender que o maior descanso é contemplar Jesus. E capire che il più grande riposo è Elas contemplare precisam Gesù. viver isso. Jesus é o nosso sábado. Devono viverlo. Gesù è il Só nostro que imagina a sabato. situação. Guardate però Eu la diria a situazione. Jesus, para. Come, desculpa? Eu diria a Jesus, para aqui. Io avrei detto Gesù, adesso basta. Só que a Bíblia diz assim: Però la Bibbia dice, e tendo passado para outra banda, e avendo raggiunto l'altra riva, chegaram à terra de Genezaré. arrivarono a Genesaret. E quando os homens daquele lugar o conheceram, E quando gli uomini lo hanno riconosciuto, mandaram por todas aquelas terras. mandarono. Qual versicolo? Verso 35. Versetto 35, scusate. Passati all'altra riva, vennero dal paese di Genesaret, e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutta la regione circostante. E em redor trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E li presentarono tutti i malati. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E lo pregavano che E todos lasciasse que loro o tocavam toccare ficavam sãos. almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Há uns dias atrás, Giorni fa eu fui pregar na Espanha. sono andato a predicare in E foi Spagna. muito interessante porque eu fui pregar num evento de mais de 200 jovens. Ho predicato in un evento di oltre 200 giovani. Que eles vieram de todo lugar da Espanha. Venivano da ogni parte della E eu Spagna fui convidado para passar vários dias com eles falando a respeito dos dons espirituais. e sono stato invitato a condividere con loro per più giorni riguardo i doni spirituali, Porque o contexto era uma igreja que era sensacionista. perché una chiesa che era Só sensazionalista, que o pastor e o filho do pastor foram batizados em línguas num culto de oração. ma è successo che il pastore e il figlio del pastore sono stati battezzati nello Spirito Santo durante un culto di preghiera. E então eu fui lá para ajudá-los a compreender a respeito dos dons. Quindi sono andato lì per aiutarli a capire i doni. Então muitos jovens foram curados, foi uma coisa Quindi linda. tanti giovani guariti, è stato Só que houve bellissimo. uma situação que eu tinha muita fome. Ma c'è stata una situazione che io Eu já avevo tinha tanta fame, ministrado. io già avevo Eu tinha predicato, ministrado a pastores, a líderes. avevo predicato a pastori, leaders, E agora eu tinha fome. e ero affamato. Só que aí dos pastores, Ma uno dei pastori ele chega para mim e diz assim: Felipe, viene da me e dice: Filippe, há um jovem aqui da igreja c'è un giovane qui in chiesa que ele sofreu um problema nos olhos che ha sofferto un problema negli e ele occhi. foi operado nos 2 olhos e foi uma operação gravíssima. È stato operato nei 2 occhi ed è stata una cosa Ele gravissima. não consegue abrir os olhos. Non riesce ad aprire gli Ele occhi, morre de dores de cabeça. ha mal di testa continui, E ele não consegue dormir, não consegue fazer nada. non riesce a dormire, non riesce a fare nulla. E aí ele perguntou: você pode orar pela vida Ha dele? detto: puoi pregare per lui? E eu assim pensando: sim, eu vou almoçar, depois a gente vai lá. E io pensavo: ok, Pensando, adesso no, mangio claro. qualcosa a pranzo e dopo Só que andiamo. aí ele diz assim: pastor, vamos agora. Ma lui mi disse: pastore, andiamo adesso. E a minha barriga tava. E lo stomaco mi faceva "Brrr". A minha barriga está dizendo: não, Il mio stomaco diceva: vai comer no, sushi. vai a mangiare Eu sushi. tinha o direito. E avevo il diritto, Era lícito. era lecito. Só que o Espírito Santo ele soprou assim. Ma lo Spirito Santo ha soffiato. Me fez perguntar ao Neemias, o pastor: E ho chiesto al pastore, si chiamava Neemia, ele está sofrendo? e le ho detto: lui sta soffrendo? E disse: está. Ha detto sì. Eu, então vamos. Ho detto andiamo. Estava morrendo de dor nas costas. Io avevo dolori sulla Diga-se de schiena. passagem, eu vi muita gente sendo curada. Apro parentesi, in quel culto sono state guarite tantissime E eu persone. passei toda semana morrendo de dor nas costas, Jesus não me curou. E io invece tutta la settimana con mal di schiena e Gesù non mi ha guarito. Oraram por mim, Hanno pregato non per deu me, certo. non ha funzionato. Glória a Deus. Gloria a Dio.
E eu cheguei naquela casa. Sono arrivato in quella Ele casa chega de olhos vendados. e lui che aveva una benda sugli E occhi ele senta. e lui si E eu siede disse, posso orar por você? e io gli ho chiesto posso pregare per Quando eu te? coloquei a mão na cabeça dele, Quando ho messo la mano sulla sua ele testa, começou a chorar e a rir. lui ha iniziato a piangere e a E a mãe ridere. achou estranho e falou, o que passa? E la madre ha trovato strano e ha detto che passa? E ele disse, E lui dice meus olhos se abriram, mi si sono aperti gli occhi, a dor desapareceu. il dolore è sparito. E aí a mãe dele tinha uma dor nas costas. La mamma aveva un problema grave dolore nella sua colonna. sulla schiena, un problema Ela não conseguia gravissimo pisar o pé no chão e non direito. riusciva a mettere i piedi per A terra gente colocou as bene. mãos nas costas dela. Abbiamo messo le mani E sulla ela sua saiu andando schiena normalmente. e lei ha iniziato a E ela camminare disse assim em espanhol, normalmente. Disse in uau, spagnolo: que fuerte! wow, che fuerte! Oh, igual. Só que aí, quando eu estava indo embora, o Espírito Santo vem Mentre me ne stavo e andando, me lo faz Spirito voltar na vida Santo daquele jovem. viene da me e mi dice di tornare al E eu giovane. disse àquele jovem, eu sei porque eu vim aqui. E io ho detto a quel giovane: io so perché Porque sono você venuto estava qui. caindo no ateísmo. Tu stavi andando verso Você tem l'ateismo. sido influenciado por mentalidades Sei corrompidas. stato influenzato da mentalità Eu vim corrotte. aqui E sono para venuto orar pela qui sua vida, per pregare per la para tua te vita dizer e que o dirti Deus dos seus pais che il Dio é dei o tuoi Deus padri verdadeiro. è il vero E você Dio. não está visitando uma igreja com carência de um ser especial. E tu non vai in chiesa perché hai bisogno di un essere speciale. Mas hoje Jesus provou o ressurreto diante dos seus Ma olhos. oggi Gesù ti ha fatto vedere che lui è risorto davanti ai Para que tuoi você se occhi, renda à sua presença. perché tu possa renderti alla sua E aí eu fui presenza. embora. E me ne sono Aí o andato. pastor estava comigo, pastor, meu Deus! E il pastore che era insieme a me ha detto: Come che Pastore, você Dio sabe mio, disso? ma come facevi a saperlo? E aí eu saí de lá feliz. Sono uscito da lì E eu felice. entendi quando Jesus diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ho capito quando Gesù ha detto: il mio mangiare è fare la volontà del Padre mio. Porque houve uma pessoa que foi transformada. Perché c'è stata una persona che è stata trasformata. Mais uma vez, eu não estou dizendo para você ser refém de todo o sofrimento alheio. Non sto dicendo, ancora una volta lo ripeto, che non devi essere ostaggio della sofferenza altrui. E há uma diferença entre empatia e compaixão. C'è una differenza tra empatia e Mas eu quero compassione. te fazer compreender Ma voglio farti que capire quem caminha no Espírito, che chi cammina nello ele Spirito caminha cheio de compaixão. cammina pieno di E, compassione. e na verdade, todos os lugares se tornam meio de edificação. E ogni posto dove vai diventa un mezzo Meio de transformação. un mezzo di Então trasformazione. Jesus passava naquela multidão Quindi Gesù attraversava la folla e as pessoas tocavam nas orlas e do le seu persone manto, toccavano il lembo delle sue vesti, molhadas de suor Que e eram- água salgada. magari bagnate di sudore, di acqua salata, E eles eram curados. e venivano guariti. Não se esqueça que Jesus tinha saído do luto. Non dimenticarti che Gesù aveva appena lasciato un lutto. E aí, para terminar, Per concludere, no capítulo 15, no verso 1, diz assim: capitolo 15:1 dice così: Então chegaram a pé de Jesus escribas e fariseus. allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi. Meu irmão, Fratelli, agora Jesus ora Gesù estava respondendo stava a rispondendo perguntas teológicas a domande di teologia para também responder aos corações per rispondere anche ai cuori daqueles que precisavam conhecer a verdade de Deus. di coloro che avevano bisogno di conoscere la verità riguardo Dio. Eu acredito profundamente Credo que o profondamente Espírito Santo ele quer operar em nós, che lo Spirito Santo vuole operare in noi, glorificar a Cristo glorificare Cristo e não falar somente de si mesmo, e non parlare soltanto di se stesso, mas gerar em nós ma generare in noi o fundamento dos apóstolos e dos le profetas. fondamenta degli apostoli e dei Ele profeti, quer gerar em nós um anseio profundo il desiderio profondo de ser como Jesus. di essere come Gesù. Gostava que você se colocasse de pé. Vorrei invitarti ad alzarti in piedi. Querido, eu vou ser bem sincero para você. Sarò sincero con te. Eu sou uma pessoa muito feliz. Io sono una persona molto felice. Eu sou muito grato a Deus. Sono molto grato a Dio. Eu vivo olhando para os meus filhos, para minha esposa. Guardo i miei figli e mia moglie
Querido, isso aqui não é autobajulação, Io non mi sto montando, mas há dias que eu estou como Paulo preso do Senhor. ma a volte sono come Paolo, preso dal Signore. Há momentos que eu vivo cercado de Deus. Sono momenti che sono circondato dalla presenza di Dio. Eu me lembro da passagem de salmista onde a gente sobe o mais alto monte, Mi ricordo del brano desce ao dei mais profundo Salmi lugar. che quando saliamo i monti oppure andiamo nelle E parti ano più após profonde ano eu vou encontrando a sua beleza. e anno dopo anno io trovo la sua bellezza. Só que a contemplação de Cristo, Ma la contemplazione di ela não Cristo me leva ao espírito monástico de isolamento, non mi porta ad uno spirito di isolamento, mas os olhos de fogo, ma gli occhi di fuoco elas queimam o meu interior bruciano il mio e me interiore, tornam capazes mi rendono in de chorar com grado os que choram. di piangere con coloro che piangono. Angústias nobres são geradas em meu coração. Angosce nobili sono generate nel mio cuore. Nós precisamos aprender a ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Dobbiamo imparare ad avere lo stesso sentimento che c'era in Cristo Gesù. O projeto do cristão Il progetto del não cristiano é viver a paz e a alegria que o mundo dá. non è vivere la pace e la gioia che il mondo dà. Nós estamos na cidade onde milhões de cristãos foram assassinados por causa do nome de Jesus. Ci troviamo nella stessa città dove milioni di cristiani sono stati uccisi per il nome di Uma Gesù. vez eu ouvia uma professora de história Una volta ho sentito una professoressa di que ela storia, me dizia mi diceva que havia momentos che c'erano em que momenti romanos endemoniados de che ódio, romani indemoniati, pieni eles d'odio, perdiam o prazer de matar cristãos. perdevano il piacere di uccidere Porque cristiani, enquanto outras etnias e pessoas perché mentre altre etnie e elas persone gritavam e gemiam de medo diante do seu massacre, gridavano e gemevano di paura davanti a quel massacro, cristãos estavam olhando para os leões e para as espadas cristiani guardavano leoni e spade e estavam dizendo: Maranata, ora vem! e cantavano. Então há uma realidade do Espírito Quindi la realtà dello spirito, de tornar, di diventare, não no ápice, non nell'apice somente soltanto mártire físico, un martire mas fisico, alguém que decide doar um pouco de si todos os dias. ma qualcuno che decide di darsi tutti i Alguém giorni, que, à luz de Cristo, se torna um ofertante che alla luce di Cristo diventa colui che da offre sua atenção, la sua da sua attenzione, acessibilidade, la sua dos seus accessibilità, ouvidos, il proprio dos seus udito, i conselhos. suoi Viva consigli. Mateus 18, Matteo 18, viva Romanos 14, Romani onde 14, seja o seu propósito não pôr pedra de tropeço a ninguém. che non sia il tuo proposito essere una pietra d'inciampo per O nessuno. tempo da igreja moderna é um tempo de egoísmo. La Chiesa vive un tempo di As egoismo. pessoas estão desejando tudo somente para si. Le persone vogliono tutto, desiderano ogni cosa per E o se contexto stessi. do coração de Jesus é esse. E il peso del cuore di Gesù non è Por mais que questo. você entre no seu quarto Anche dentro la tua e você stanza fecha a sua porta e chiudi la tua e porta você ora ao Pai no secreto, e preghi al tuo assim Padre como nel Jesus naquele segreto, monte, come Gesù in quel a sua monte. oração não é Pai meu, La tua preghiera non è Padre é mio, Pai nosso. è Padre A sua nostro. oração não é o meu pão, Non è il mio é o pane, pão nosso. è il nostro A sua pane. oração não é as minhas La tua dívidas, preghiera non Sono sono i nostre miei debiti, debiti, ma i nostri do debiti. Espírito Santo. Quindi lo Spirito Assim Santo, como na dança da Trindade, così come nella Trinità, assim como Deus é uma família, come Dio è una Pai, famiglia, Filho e Espírito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. O Espírito quer gerar em nossos corações Lo Spirito vuole generare in noi uma visão e um sentimento una visione e un de sentimento fraternidade, de di compaixão, fratellanza, di de compassione, generosidade. di generosità. Isso vai transformar a igreja, Questo trasformerà la não Chiesa, somente no ambiente non soltanto in un de muita ambiente expectativa nos outros, di aspettative verso gli mas de altri, cumprir a expectativa do fundamento dos ma di apóstolos e adempiere dos l'aspettativa profetas. del fondamento degli apostoli Eu e dei acredito que um dos maiores profeti. problemas da igreja moderna Credo che uno dei più grandi são problemi della Chiesa demasiadas moderna expectativas no lugar errado. sono le troppe aspettative nel posto sbagliato. E o Senhor espera de nós. E il Signore si Ele aspetta da quer noi, fazer essa obra em nós. vuole fare la sua opera in Eu noi. quero orar por isso com E você. voglio pregare per Eu questo quero con orar te. Romanos capítulo 5, verso 5. Voglio pregare Romani 5:5 Diz assim: o amor do Espírito Santo é derramado em nosso che dice coração. l'amore dello Spirito Santo è versato sui nostri cuori.
Talvez você entrou aqui Forse sei entrato e qui você disse para Deus. e hai detto a Dio, E entenda, querido, nada contra isso. nulla contro di questo. Você chegou para Deus e Senhor, fale comigo hoje. E hai detto, Signore, parlami Profetize oggi. algo para mim. Dammi una profezia. Confirme o seu propósito. Conferma il tuo proposito. Cure a minha dor. Guarisci il mio E dolore. Jesus, ele está cheio de compaixão por você. E Gesù è pieno di compassione verso di Mas te. eu quero te levar a um lugar ainda mais Ma profundo, voglio portarti in un posto più profondo, onde, para além de você orando isso, dove oltre a pregare questo, há o irmão do seu lado que também está orando isso. magari la persona accanto a te che ha chiesto anche, E que tal você está disponível para Jesus? e quindi tu sei disponibile verso E que tal Gesù, você está disponível para o seu irmão? e quindi tu sei disponibile verso il tuo fratello. Há momentos em que não adianta falar. Ci sono momenti che non basta parlare. E olha só, seja maduro para ouvir isso. E sii maturo abbastanza per capire questo. Enquanto a Bíblia é pregada, Mentre la Bibbia viene predicata, o coração ferve. il cuore bolle. Mas quem vai partir o pão? Ma chi spezzerà il pane? Nós queremos a unção de Deus. Noi vogliamo l'unzione di Dio. Nós dizemos, Senhor, derrame azeite sobre nós. Diciamo, Signore, versa l'olio su di noi. Mas azeites são para encher botijas vazias. Ma l'olio è per riempire vasi vuoti. Para que você quer azeite se você não procura botijas vazias? Perché vuoi l'olio se non cerchi vasi? Sabe o que nós fizemos? Sapete cosa abbiamo Do fatto? azeite o vinho. Dall'olio il vino. Quando a gente bebe azeite, a gente fica indigesto. E quando capita di bere l'olio, ci sentiamo male. Azeite não é o que você passa sobre a sua cabeça. L'olio non è ciò che passi sulla tua testa. Azeite é para esfregar o corpo dos outros. L'olio è per massaggiare il corpo degli altri. E quando a igreja ela é representada por unidade, E quando la Chiesa è rappresentata dall'unità, esse azeite passa sobre todo o corpo, questo olio passa su tutto il corpo, porque os irmãos vivem em união. perché i fratelli vivono in E unione aí Deus ordena toda a bênção. e Dio ordina la sua benedizione. Esses dias eu estava olhando para um evento Questi giorni guardavo un evento e estavam pessoas dizendo: nós estamos desesperados por mais unção. e c'erano persone che dicevano siamo disperati per più E, querido, deixa eu unzione. dizer, eu amo a presença de Deus. Io voglio dire, io amo la presenza di Minha vontade é fazer Dio. uma estrela aqui na presença Io de Deus. mi viene di buttarmi per Eu terra, quero di dar um mortal girare. aqui na presença Voglio de fare un Deus. salto mortale qui nella presenza di Eu sou Dio. carismático. Io sono molto E eu vim do carismatico. contexto pentecostal. Vengo da un contesto E o meu pentecostale. contexto pentecostal era contexto pentecostal. E il mio contesto pentecostale era veramente un Era contesto aqueles corinhos de pentecostale. fogo do Brasil. Erano quelle canzoni di fuoco del Sapato Brasile, di fuoco. quelli che E ballavano tocava pandeiro. e suonavano il E tinha sempre tamburello. aquele irmão com sapato bicudo. E c'era sempre quel fratello Eu con não le sei scarpe se a aqui na punta. Itália houve a Assembleia de Deus desse jeito. Non so se qui in Italia le assemblee di Dio erano E così. Deus operava. Dio Tá operava tudo certo. e va bene. Mas por que você está desesperado por unção? Ma perché sei disperato per più unzione? Eu vou te dar um motivo. Ti darò io il motivo. Jesus em Mateus 9 ele diz assim: Gesù in Matteo 9 que ele dice: percorria as aldeias e as sinagogas, percorreva i villaggi e le sinagoghe, pregando o evangelho e curando os enfermos. predicando il Vangelo e guarendo gli ammalati. Só que ele orava para a multidão Ma lui pregava per la e ele moltitudine via monte de pessoas como ovelhas sem pastor. e vedeva un sacco di gente come pecore senza E pastore. Jesus, a Bíblia dizia, então Jesus se enchendo de íntima compaixão. E la Bibbia dice Gesù riempendosi di intima Ele compassione disse assim: dice: a seara é grande, la messe è grande, há muita pessoa que precisa de cuidado, molti hanno bisogno di cura, mas poucos são ceifeiros. ma pochi sono i servi. Orem a Deus da seara para que ele envie ceifeiros. Pregate il Dio della messe perché mandi i suoi servi. Eu gostava de orar com você. Vorrei pregare insieme a te. Se puder fechar os seus olhos. Se puoi chiudere i tuoi occhi. E eu vou dizer algo a você enquanto você está aí
começando essa oração. e ti dirò qualcosa mentre tu inizi a pregare. Em Salmos 12, Davi ele está em crise. Salmo 12, Davide si trova in crisi Davi diz assim: Senhor, me salva desse lugar. e Davide dice: Signore, Só salvami da tem gente qui. bajuladora, interesseira. Ci sono solo persone che hanno interessi Eles verso não di têm me, temor a Deus. non hanno timore di Dio. E aí Deus responde a Davi assim: E Dio risponde a Davide: Assim diz o Senhor, così dice il Signore, por causa dos fracos e oprimidos me levantaria agora do meu trono. per via dei deboli e degli oppressi io mi alzerò dal mio trono. Pelo que nós estamos levantando do nosso sofá e da nossa cama? Per quale motivo ci alziamo dal nostro divano o dal nostro letto? O Senhor quer nos encher de compaixão hoje. Il Signore oggi vuole riempirci di Não compassione, somente compaixão pelos perdidos lá fora, non soltanto compassione per i perduti mas fuori, compaixão pelo novo convertido aqui ma dentro. compassione per il nuovo convertito qui dentro, Compaixão pelo irmão que ainda continua nas suas complexidades. per quel fratello che ha le sue complessità, Compaixão pelo teimoso. compassione per quello che è disubbidiente. E agora eu vou falar assim um grande milagre, um grande desafio. E ora vi dirò una grande sfida, Compaixão pelo fofoqueiro. compassione verso quello che sei che parla isso è anche. difficile, eu So che è difficile, Mas o Senhor quer nos encher desse lugar. ma il Signore vuole riempirci in questo posto. Alguém quer isso? Qualcuno lo vuole? Levanta a sua mão aí. Alza la tua mano. Eu quero orar. Voglio pregare. Ore comigo, ore comigo. Prega insieme a me. Prega. Se você ouviu essa palavra e você quer ser esse agente nesse tempo, Se hai sentito questa parola e vuoi essere questa persona in questo tempo, eu sei que é preciso ter coragem para isso. so che ci vuole coraggio per Mas vem questo. aqui à frente que eu quero abraçar você e orar por você. Ma também. vieni qui davanti perché voglio abbracciarti e voglio pregare insieme a Eu não te. estou convidando você para você prometer coisas a Jesus aqui na frente. Non ti sto invitando a promettere cose a Gesù. Eu estou te convidando, se você quer vir aqui à frente, dizer para Jesus: Ti sto invitando, se vuoi venire qui, a dire a Gesù: me enche de compaixão, riempimi di me compassione, enche de disponibilidade, riempimi di disponibilità, me enche do seu amor. riempimi del tuo amore.